Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. E a semana começa com pressão, continuidade da pressão sobre a arroba do boi. Em São Paulo já ocorrem negócios aí na casa dos R$290, uma perda considerável quando a gente analisa todo o mês de agosto. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para entender esse comportamento dos preços e, mais do que isso, saber o que vem por aí. Seja bem-vindo, Fernando. Como é que a gente pode analisar esse mercado? Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer participar aqui em mais uma oportunidade. O mercado do boi atravessou por um mês de agosto complicadíssimo. Nós vimos os frigoríficos com uma frente das escalas de abate muito confortável e está mantendo essa frente. E ele vai testando o mercado, vai testando preços mais baixos no dia a dia. Tanto que a gente viu na semana passada já negociações acontecendo em São Paulo, envolvendo animais padrão China, a R$290 por arroba. E as escalas de abate, elas não estão se cortando nesse momento. A gente percebe que as escalas de abate entram em setembro ali ainda confortáveis. Os frigoríficos ainda têm uma programação sólida para pelo menos a primeira quinzena do mês. Então isso reduz o ímpeto dos preços subirem agora no curto prazo. Mantém esse quadro. Parece que o movimento de pressão tende a perder um pouquinho de intensidade, mas de qualquer maneira ainda não tem uma perspectiva de altas consistentes no preço do boi gordo por enquanto. Então, só para a gente entender, já ocorrem negócios a R$290, não é pedido de preço, não é preço sendo ofertado, é negócios acontecendo. Exatamente, negócio concretizado, frigorífico comprando boi gordo, pecuarista negociando a R$290 por arroba em São Paulo. Já aconteceram negociações desse tipo na semana passada e a indicação é que deve acontecer novamente nessa semana. Tende a acontecer novamente nessa semana. Ô Fernando, quando a gente compara com o início do mês, é uma perda considerável aí na arroba, não? Exatamente, nós chegamos a ter negócios no início de agosto a R$320 por arroba. Depois que os frigoríficos começaram a sinalizar para escalas muito confortáveis, os preços começaram a cair de uma maneira bem consistente. O mercado do boi, ultimamente, ele tem trabalhado dessa forma, né? As quedas acontecem de uma maneira muito agressiva, como as altas também acontecem de maneira muito agressiva. Não é tão tradicional que isso aconteça, em anos anteriores não era assim, né? Mas tem dias que o preço da arroba cai R$5, R$10, então é um ambiente bem volátil e que acaba afetando muito na rentabilidade do pecuarista, acaba afetando muito nessas decisões de confinamento. Pois é, e quando a gente faz as contas é uma perda aí de pelo menos R$30 ao longo do mês de agosto. Mas isso a gente está falando de São Paulo. É um movimento que está ocorrendo também nas outras praças pecuárias, Fernando? Sim, esse movimento tem se estendido por todo o país. A gente percebe realmente que os frigoríficos estão com escalas de abate bem confortáveis. Então nós vimos quedas das cotações no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Minas Gerais, no Mato Grosso, em função até das férias coletivas que muitas unidades ofertaram, no Pará. Então, realmente, nós percebemos que a queda das cotações aconteceu de uma maneira contundente e não só no mercado paulista. Isso foi um movimento que aconteceu no país inteiro. Mato Grosso ainda mais grave em função dessas questões envolvendo frigoríficos que ofertaram férias coletivas. 2 deles já voltaram às atividades normais na segunda-feira da semana passada e outros 2 vão voltar agora só no início de setembro. Então, é um ambiente que tornou o quadro lá no estado ainda mais complicado. Dá uma ideia de preços nessas regiões aí pra gente, Fernando. Bom, no Mato Grosso, os negócios estão acontecendo ali de R$265 até R$270 por arroba. Goiás, negociações ali a 280. Mato Grosso do Sul também nessa faixa de 275 até 280.
Minas Gerais até R$ 290 nós temos negociações acontecendo. O problema é que a gente tinha, né, nesses estados ainda haviam negociações no início do mês acontecendo até R$ 300 por arroba, agora já mudou completamente, né, já temos um quadro de pressão que se estendeu ao longo de todo o mês. Muito bem. Agora, você me disse que a expectativa, ou pelo menos a mudança desse cenário, só viria com encurtamento de escalas e com o enxugamento dos estoques de carne. De alguma forma, isso já começa a acontecer ou ainda não? As escalas seguem folgadas aí, tranquilas para os frigoríficos e esses estoques de carne ainda não encontram compradores, Fernando? Ainda não começou a acontecer isso. A estimativa é que a primeira quinzena de setembro seja boa do ponto de vista de consumo, é normal, tem a entrada dos salários na economia, a gente tem que pensar também que o Auxílio Brasil, teve seus valores ampliados, temos que pensar também nessa bolsa de auxílio aos motoristas de caminhão, tudo isso é dinheiro a mais circulando na economia e vai fomentar o consumo de produtos básicos. Isso é natural, então há uma expectativa positiva em relação à demanda daqui até o final do ano. Tá? O grande pormenor que nós temos agora é que efetivamente os frigoríficos abrem em setembro com uma frente de escalas ainda confortável. Eles ainda operam com escalas de abate alongadas e seguem ditando o ritmo no mercado. E o agravante é que o pecuarista, nós estamos trabalhando com uma oferta de confinamento agora, e a cada dia mais que o pecuarista segura esse animal no coxo, ali é um dia a mais de diária do boitel, é um dia a mais de custo de nutrição animal, então não é uma decisão simples você postergar esse abate, manter esse animal um dia a mais esperando com que os preços reajam. Então, tem todas essas particularidades de momento que nos levam a crer aí que o mercado do boi volta a subir efetivamente de uma maneira mais consistente só no último trimestre. Só a partir de outubro vai ter uma propensão maior a reajustes aí no mercado do boi gordo. O que você está lembrando é que mesmo que exista aí uma tentativa de reduzir as ofertas, essa oferta está ali para ser colocada no mercado a qualquer momento, certo? Já tem animal ficando pronto, é isso, Fernando? É exatamente isso, não tem muito o que fazer nesse ambiente, né? Justamente porque o custo esse ano não é barato. O custo de nutrição animal ele pressiona demais as margens do confinamento nesse ambiente. Querendo ou não, os preços do milho, por mais que tem uma safrinha entrando no mercado agora, em diversas regiões produtoras, você encontra até, por exemplo, no Mato Grosso, encontra a saca de milho ali a R$ 67, encontra a saca de milho no Mato Grosso do Sul a 73, 74, em São Paulo está encontrando ofertas de milho ali a 82, 83, mas ainda são preços muito altos, né? O custo ainda é alto. E por mais que você busque alternativas, tente buscar substitutos ao milho sorgo e assim por diante, ainda é um custo alto. A nutrição animal ainda é cara nesse ano, ainda vai pressionando as margens. Então é complicado, não é uma decisão simples de ser feita. Vai muito da situação de cada pecuarista, da capacidade financeira de cada estrutura ali que ele tem disponível. Então vai muito do momento de cada confinamento e, enfim, da decisão do próprio pecuarista. Quando você fala dessa mudança de expectativa de alteração dos preços para o último trimestre, você já está contando com uma oferta menor, Fernando? Ou com uma demanda maior? Basicamente um aquecimento da demanda, né? As exportações continuam muito bem, não tem nada para a gente questionar em relação à exportação de carne bovina esse ano, tanto que o desempenho é espetacular. De janeiro a julho o Brasil conseguiu arrecadar aí mais de 7 bilhões de dólares e vamos caminhar daqui até o final do ano para mais um recorde histórico de exportação, tanto em volume quanto em arrecadação. Isso e temos a percepção que em novembro ali a China começa os preparativos para o ano novo lunar e existe uma perspectiva até de melhora desse volume de vendas de carne bovina para exportação. No mercado interno, o último trimestre já é aquele período que todo mundo conhece, que é a auge da demanda, que é aquele período em que entra 13º salário na economia, é aquele período que tem abono de férias, as festividades de final do ano que estimulam a demanda, etc. Então, já há essa perspectiva de melhora do consumo aqui no mercado interno também. E, lógico, tem uma Copa do Mundo ali também, que vai acontecer no último bimestre deste ano, que vai tornar um consumo ainda mais interessante aqui no mercado interno.
Mas enquanto isso, a lição de casa é tentar enxugar esse estoque, certo? De carne. Exatamente. Aí vai uma situação muito de cada indústria, é aquele velho discurso, né? A situação da indústria que só opera no mercado doméstico não é tão fácil assim, as margens não são tão positivas em 2022, e isso tem justificado esse tipo de estratégia que as indústrias vêm adotando ao longo das últimas semanas. Tá? Essa é uma das motivações, inclusive, para as férias coletivas de alguns frigoríficos, etc., que a conta não está tão positiva assim, não está tão boa. Que o boi exportação, tá? Que a exportação de carne bovina está pagando bem a conta, mas que o mercado interno ainda está complicado. Qual que é o preço da carne hoje, Fernando? Bom, boi casado está trabalhando ali abaixo de R$ 19 o quilo, está trabalhando aí de 18,50 até 18,70, considerando São Paulo como referência. E um traseiro bovino que também está abaixo de R$ 21 o quilo, trabalhando ali a 20,50, 20, R$ 60 por quilo. Então, realmente, os preços da carne caíram de uma maneira bem, principalmente os cortes do traseiro bovino, caíram de uma maneira mais robusta ao longo do mês de agosto. Traseiro porque a carne que fica mais no mercado interno, é isso? Na verdade, não esse ponto é bem interessante, porque os cortes do traseiro são os cortes nobres do boi gordo. Eles estão caindo porque efetivamente é uma dificuldade de uma boa parcela da população em absorver os atuais preços da carne bovina, principalmente desses cortes nobres. Estamos falando da picanha, da alcatra, filé mignon, esses cortes que ficaram muito distantes da realidade de uma importante parcela da população brasileira. Então, por essas questões, elas acabam sofrendo mais nesse momento. Mas é engraçado que no varejo esses preços ainda não chegaram, essas quedas ainda não chegaram, hein, Fernando? Até há relatos de queda de preço no varejo, mas ele não cai nessa mesma proporção que no atacado. Tá? São situações diferentes. Demora mais para chegar esse tipo de queda no mercado varejista. Normalmente é assim, normalmente o varejo ele traduz esse tipo de situação de uma maneira mais lenta. Ou seja, consumir esse estoque aí vai ser de forma lenta também, hein? Sim, exatamente. Por isso que a expectativa realmente é que o último trimestre seja um momento ali de retomada, de recuperação dos preços da arroba do boi gordo. Tá? Esse é um aspecto bem interessante da gente pontuar, que vai ser esse período efetivamente em que a demanda vai aceitar esses preços e vai ter uma condição melhor para aceitar esse tipo de patamar de preço. Então, por enquanto, em meses assim, em que não há eventos Alô? que, tirando a proximidade das eleições, nós não temos nenhuma data comemorativa assim mais relevante, né? Acaba influenciando esses padrões de consumo que vão manter a população direcionada ao consumo de proteínas mais acessíveis. Frango, ovo, bovino. O frango, o ovo em detrimento aí da carne bovina, é isso? Sim, exatamente. Esse padrão de consumo ele vigorou 2022 inteiro, basicamente. Nós vemos que a preferência da população é por proteínas mais acessíveis, tanto que os preços do frango escalaram de uma maneira muito contundente em 2022. O preço do frango também subiu de uma maneira bem agressiva, muito em função dessa mudança de padrão de consumo ao longo do ano. Muito bem. Vamos continuar acompanhando. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado pela sua participação, meu caro. Volte sempre, viu? Eu que agradeço a presença e desejo uma ótima semana a todos que nos acompanham e até a próxima. Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado. No finalzinho, um pouquinho de interferência na conexão, mas eu acho que o recado foi dado. O mercado continua ainda, portanto, pressionado. Em São Paulo, R$ 290 é o preço que já se negocia o boi China, R$ 30 de queda em relação ao início do mês. É uma queda considerável para o período e, portanto, a gente precisa entender o que pode acontecer. Parece que está chegando num piso aí, mas
não dá ainda para bater o martelo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento da demanda ao longo aí desse início de mês de setembro, se ela vai ser suficiente para, além da normalidade, enxugar os estoques ou se isso vai sendo postergado aí. Vamos aos números do mercado, vamos ver quais são os preços praticados de olho na tela. Para setembro, R$ 305,45. Mercado futuro lá na B3 subindo 0,05%. Mesma alta para outubro, R$ 306,75. Novembro sobe menos ainda, 0,03% a R$ 309,00. E o dezembro, R$ 310,30. Por enquanto, dezembro no vermelho, 0,26%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 323,60, uma alta de 3,24%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.